Fala galera, belezinha? Jorgeta na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora Play. Eu espero que vocês estejam bem e inscrito da hora, já deixa aquele like, confere sua inscrição, confere o sininho, é novo por aqui. Lhe convido a ser parte aqui também dos nossos consagrados da horas. Então se inscreva e torne-se um de nós, beleza, gente? Vamos então falar aqui do Flow Games, os nossos amigos aí especialistas magnânimos, certo? Dentro da indústria aí da décima arte. Ah, moleque doido, vocês não estão ligados. Assim, sinceramente falando, sendo bem claro com vocês aqui, da bancada ali eu só gosto do Cross, viu? Porque o resto, rapaziada, quando não é fraco, é Dava Jones, né? Eu gosto também do Dava, não acho ele uma pessoa com má índole, tá? Mas a gente sabe muito bem, né, que existe certa falta de expertise dentro ali do segmento aonde ele fez o seu nome. Bom, vamos então aqui para a chamada de uma das matérias do nosso querido Flow Games, aonde números rebatem a narrativa de que é ruim ter jogos exclusivos. Vamos então aqui para este debate, pois, como vocês podem ver aqui, os nossos consagrados do Flow Games estão utilizando o Silent Hill 2 como parâmetro para esta conclusão aqui. Vamos então para os argumentos. O que acontece então? Muito se fala sobre jogos exclusivos como um fator prejudicial à indústria de games, uma vez que a prática restringe um game a uma plataforma, mas os números mostram que tal estratégia ainda funciona, especialmente se observarmos a liderança da nossa querida Big N Nintendo no mercado. Realmente, cara, exclusivos são importantes sim para a vida útil de um console. Isso aí realmente não existe qualquer tipo de argumento que coloque contra. Só que a questão é: a qualidade destes títulos exclusivos conta bastante, e já a gente vai falar a respeito aí da nossa querida PlayStation, que praticamente é a protagonista no nosso bate-papo aqui, certo? E mais uma vez, Nintendo, nós estamos falando de uma empresa que praticamente lidera o mercado desde sempre, teve sim umas lombadas ali no caminho dela, umas pedras que ela teve que encarar ali com o lançamento do Wii U e afins, né? Mas a gente sabe muito bem que o suitão veio que nem uma bomba, sem falar também que praticamente toda a biblioteca obrigatória dentro do console aí da Nintendo é praticamente feita por ela, ou seja, são títulos first party que nós estamos falando aqui. E mais uma vez, Silent Hill 2, beleza, ele tem uma exclusividade ali temporária para o PlayStation 5, mas não é um jogo exclusivo, sabe? Nós também tivemos o lançamento dele aqui no PC, mas já a gente volta nesse ponto. Pois, segundo o Game Industry, Silent Hill 2 é o mais novo exemplo disso, de que exclusividade ajuda aí na vida útil de consoles, ajuda a vender a parada. Uma vez que ele saiu tanto no PlayStation 5 como no PC, ou seja, ele não é um argumento tão bom assim para você estar falando de exclusividades. Eu acho que, por exemplo, o nosso consagrado Stellar Blade seria um exemplo muito mais benéfico para o seu argumento dentro dessa estrutura aqui. Mas, mais uma vez, eu entendo. O que o pessoal tá falando agora é Silent Hill 2. É o jogo do momento ali que a galera tá falando, beleza. E aí eles falam o seguinte, ó. Uma vez, então, do lançamento duplo no PlayStation 5 e no PC, teve sua dominância de vendas no console da Sony. E aí, cara, segundo aqui os nossos consagrados do Reset Era, né, esse tal de Chris Dring, falou que 78% das vendas do título na Europa, somente na Europa, correspondem aí, certo, a cerca de 78% contra 22% que foram lançados no PC, né, no caso 78% para o PlayStation 5. Refletindo globalmente, os dados incluem vendas de mídias físicas e digitais. Bom, eu não entendi direito essa questão de refletir globalmente, sendo que este dado é da Europa, mas eu creio que eles estejam falando que a gente pode trazer estes dados aqui, essas métricas, para um conceito global, certo, gente? Bom, aqui então, eles colocam algumas hipóteses do porquê o jogo ter vendido mais no PlayStation 5, alegando que alguns jogadores levantaram a hipótese destas vendas terem sido tímidas no PC por conta dos requisitos do jogo para rodar no PC. Eu mesmo tive alguns probleminhas, né, com essa questão de RAM, eu tenho só 12 e o jogo ali exige 16 para rodar mais lisinho, né, mas ainda assim consegui travar lá pelo menos nos 40 FPS. Mas isso aqui realmente é um
ponto interessante a se notar, né? Que porque é o que é a discussão, a briga que eu tenho com o Pacão aqui praticamente todo domingo, quando a gente fala aí do PC Gamer versus o console gamer, né? Aonde ele fala, né? Eu falo, por exemplo, vou jogar Black Myth Wukong, o que que eu tenho que fazer? Tem que compilar os shaders, isso demora ali uns 15 minutos e tal. E o Pacão fala, eu só coloco a caceta do jogo ali e pronto. Então tem diversos parâmetros aqui. O próprio Silent Hill 2 tem uma compilação de shaders ali inicial, depois o jogo carrega mais rápido, né? Mas ainda assim, PC Gamer, né, que não tem, digamos assim, um equipamento tão forte, ainda vai ter que fazer aqueles ajustes pormenores ali, ligando o DLSS, diminuindo um pouco ali a qualidade das texturas, dos shaders e por aí vai, né? Bom, a reflexão sobre o assunto é que a exclusividade, sim, é algum ponto que afeta a venda, mas não prejudica por completo. Aí eles trazem de volta a Nintendo, que está nadando em dinheiro, para testar como funciona em números a mais sólida estratégia de exclusivos do mercado. Só que a grande questão é a seguinte, vocês deram uma volta e não chegaram a conclusão nenhuma aqui. Porque, tipo, vocês estão falando, né, de um jogo exclusivo para PlayStation 5, mas o grande resultado aqui é que a Nintendo domina o mercado por conta das exclusividades. Eu acho que faltou aqui um certo direcionamento do qual ponto que vocês queriam chegar aqui. Porque, mais uma vez, se for falar que exclusivos são importantes, sim, isso aqui é verdade. Só que aí que tá, vocês estão falando da Nintendo e a gente tá falando de exclusivos de peso que custam, tem diversos fatores aqui a se levar em conta, cara. Quanto vocês acham que custou a produção do nosso querido Mario Wonder, que é um dos melhores jogos ali do Nintendo Switch? Com certeza deve ter sido pelo menos aí umas 4 vezes menos que um Silent Hill 2 Remake. Um Legend of Zelda, quanto que ele custou aí comparado, por exemplo, com o Horizon Forbidden West em quesito de vendas, né? Então, a gente sempre vai estar alegando aqui a questão da qualidade destes títulos. Lembrando que a Sony, por sua vez, ela vem, digamos que amaldiçoando o próprio mercado que ela consolidou na era do PlayStation 4, aonde sim, os exclusivos de peso chamaram bastante atenção para a venda do console. Daí chega o PlayStation 5 e o que a gente vê? A gente vê poucos títulos exclusivos da Sony para este novo console, com a maioria dos exclusivos first party, né, que foram desenvolvidos por estúdios internos da Sony, sendo apenas sequências. Homem-Aranha 2, Horizon 2, God of War Ragnarok, entendeu, gente? Então essa é a grande questão. De que o PlayStation 5 hoje, né, a gente tem que lembrar, obviamente, o afegão médio vai comprar um console para jogar GTA, para jogar FIFA, né? Raramente a gente vai ter ali, certo, nos 60 milhões ali de consoles vendidos atualmente pela PlayStation, né? Ou seja, eu tô falando do PlayStation 5, nós vamos ter ali 60 milhões de pessoas que compraram, por exemplo, um God of War Ragnarok, né? A gente sempre tem que lembrar, o afegão médio vai focar sim nesses jogos mais competitivos, mais online, que não necessariamente são da nossa consagrada Sony, né? Por isso que a gente teve toda aquela treta envolvendo o Call of Duty, né? Com a compra da Activision por parte da Microsoft. A Sony sabe muito bem que boa parte, pelo menos ali uns 30 milhões de players, né, que compraram o PlayStation 5 é para jogar o Call of Duty da vida também, certo? Mas vamos falar de dados, né? Dos dados aqui para a gente ver se realmente esse quesito aqui que o Flow Games está alegando é algo realmente válido, porque o ponto deles é exclusivo, como a da Nintendo, vende pra caramba, e quem tá falando que exclusivo atrapalha não sabe do que tá falando. Só que a grande questão é o seguinte, eles ignoraram muitos pontos aqui, e eles utilizaram argumentos, tipo, para eu falar que o PlayStation 5 tá indo bem, eu vou falar que a Nintendo, com os exclusivos dela, tá mandando bem. Só que, mais uma vez, os exclusivos da Nintendo realmente são exclusivos, sabe? A Silent Hill 2 vendeu pra PC também, e em breve vai chegar no Xbox, diferente de um console da Nintendo, cujos jogos ou você joga lá, ou joga através dos emuladores que a Nintendo tá derrubando. Beleza? Mas vamos falar de dados. Bora falar de dados, falar primeiramente dos exclusivos do PlayStation 5, né? Que no caso, a gente sabe muito bem que estão muito caros para serem desenvolvidos. Homem-Aranha 2 mesmo, a gente tem uma métrica de 300 milhões de dólares que foram investidos somente na produção deste segundo jogo que, cara, assim, nossa senhora, pelo amor de Deus, né? Quem acompanha a Liga Nerdola sabe muito bem qual é a nossa posição a respeito deste jogo aí da nossa consagrada Isomaniac, que literalmente cagou no pau e abraçou o identitarismo de uma forma
tem que lembrar, Homem-Aranha 2 é Sweet Baby Inc. na veia. Gata Negra Les, agora o Miles Morales não precisa mais da tutoria do nosso querido Peter Parker, é melhor que o Homem-Aranha é derrotado por uma geladeira, Mary Jane, que ninguém gostou de jogar no primeiro jogo, volta com a sua pistolinha de choque. Então, assim, um jogo que, particularmente falando, foi, assim, extremamente decepcionante, né? Mas forcando aqui no nosso querido God of War Ragnarok, no caso, estamos aqui no VG Charts com a opção de todos, né? Porque o jogo também foi lançado para PC e a gente tem uma métrica aqui de 15 milhões de unidades vendidas até a última atualização, que no caso foi em dezembro de 2023. Ou seja, ainda não temos aqui o valor total junto com o lançamento recente para PC. Só que se a gente for lá no nosso querido Steam DB, né, e a gente vir aqui no nosso querido, na nossa querida página da métrica de God of War Ragnarok, a gente tem aqui, cara, mais de 6.300 pessoas jogando o jogo neste exato momento, mas o pico de mais jogadores em todos os tempos, né, no caso aí, no último mês, né, do lançamento, a gente teve aqui mais ou menos 35 mil pessoas jogando o jogo. Aí você fala, pô, Jojeta, são números interessantes, são números grandes. Mas a gente tá falando de um jogo AAA que custa 250, 300 milhões para ser feito e que chegou no PC e que foi um dos lançamentos mais mornos, para não falar um flop completo, a chegada de God of War Ragnarok para PC, certo, gente? Com uma estimativa aqui de 500 mil, tá? No caso, perdão, é praticamente isso, 439 mil jogadores que compraram um jogo, tá? Lembrando que o VG Insights aqui, eles também trabalham nessa margem de erro, porque, por exemplo, não se sabe se eles têm também aqui a somatória de vendas para PlayStation, se bem que a gente viu que foi 15 milhões, então é bem provável que aqui eles só tenham a métrica do lançamento do jogo para PC, tá? Esses 439 mil jogadores aqui. Mas vocês viram que foi uma recepção bastante morna, porque se a gente comparar aqui por enquanto God of War de 2018 para PlayStation 4, ele vendeu nada mais do que 21 milhões de cópias. Isso no dado levantado em 2023. Já tinha PlayStation 5 no mercado. A gente sabe, o jogo também teve seu port e afins, mas aqui ainda o VG Charts coloca apenas como vendas para PlayStation 4, né? Então lembrando que a galera, mesmo com o PlayStation 5 no mercado, ainda continuou ali com o seu PlayStation 4, e que é uma base formada e afins, e continuou comprando o jogo. Maravilha, 21 milhões de cópias vendidas contra as 15 milhões ali do God of War Ragnarok, que se a gente trazer ali também a métrica de vendas para PC, a gente chega nem rela, na verdade, em 16 milhões de unidades vendidas. E aí, cara, o que acontece? Se a gente agora atualizar esse número de 23 milhões e 500 mil jogadores que compraram o jogo, a gente tem aqui God of War agora para todas as plataformas, indo lá no SteamDB e pasmem, tem mais gente, olha só, jogando o God of War Ragnarok aqui do que tem mais gente jogando o God of War de 2018 do que o God of War Ragnarok aqui. Brincadeira, não é pra tanto aqui, ó. 6 mil jogando o Ragnarok e 2.400, né? Mas o que acontece é o seguinte, vamos dar uma olhada aqui nas métricas, que é o seguinte, ele teve um pico nos últimos 2 anos, desde o seu lançamento para PC, de 73 mil jogadores. Lembrando, qual foi o pico aqui do God of War Ragnarok? 35, ou seja, nem a metade de 2018 comparada, né? E a gente tá falando da época do lançamento. Ó, a gente vem no máximo aqui, ó, esses 73 mil com a chegada da parada no PC, que realmente, cara, chamou muito a atenção e é um bom jogo. A galera gosta, eu gosto também do God of War de 2018 sem problema nenhum. E a estimativa de jogadores que comprou o jogo na versão para PC, aqui tá 4 milhões, tá? Mas é bem provável que esteja em volta aqui de 2.700, 3 milhões também, né? A gente faz aqui uma média com estes valores aqui apresentados. Então, meu irmão, cara, assim, beleza, o jogo já tá há mais de 2 anos, mas mais uma vez, o pico de jogadores na época do seu lançamento é o dobro do God of War Ragnarok. Então, mais uma vez, isso só mostra que realmente a chegada da sequência para PC trouxe aí problemas sérios. E trazendo aquele argumento do pessoal do Flow Games, né, a respeito da performance, tivemos sim algumas pessoas que falaram, olha, esse jogo tá quebrado, esse jogo tá bugado. O The Last of Us, que eu não vou trazer ele aqui como parâmetro, também teve diversas críticas falando a respeito da performance
da parte 1, né? Que chegou no PC também completamente quebrado, a galera não estava conseguindo jogar. Ok, isso prejudica sim, mas mais uma vez a gente não pode também associar, né, que a performance de 35 mil jogadores com mais ou menos, deixa eu ver aqui novamente, com mais ou menos 400 mil pessoas que compraram o jogo como sendo um sucesso, com a quebra de exclusividade do game chegando no PC. Então, me desculpa, né? Tem essa questão também de que quando o jogo tem sua exclusividade ali de 1 ano, 2 anos para determinado console e de repente ele chega no PC, tem aquela questão também da novidade, que ajuda sim ali o exclusivo a chamar mais atenção para a venda do console. Porque, mais uma vez, todo mundo já jogou, provavelmente quem tem um PC Gamer pode porventura ter também ali seu PlayStation 5, seu Series X e o escambau todo, e aí não tem mais aquela vontade de querer rejogar o jogo, revisitar o jogo ali quando ele sai para PC. Beleza, isso aí é um ponto a se considerar. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, que a Nintendo, beleza, os exclusivos dela são fortes, são magnânimos e são first party. Trazer Silent Hill 2 para falar que o PlayStation 5 tá mandando bem, já não faz sentido, cara. Por quê? É um jogo second party com uma exclusividade temporária. Tinha que trazer ou um exclusivo que até agora, até o dado momento, não tem uma previsão de quebra de exclusividade, como o Stellar Blade, que inclusive a métrica de vendas é a mesma do Silent Hill 2, 1 milhão de cópias. E se for falar realmente de performance, de exclusividade, tem que trazer God of War para, no caso o Ragnarok, para a conta. Tem que trazer o Forbidden West também, que a gente já vai falar, certo? Mas antes, só falar do Horizon Zero Dawn, que por sua vez, ele teve aqui 19 milhões de cópias no PlayStation 4. Daí, se a gente trouxer a métrica para, né, o lançamento, que também chamou bastante atenção na época para PC, a gente tem aqui 22 milhões, perdão, e 500 mil cópias vendidas para todos os consoles, performance lá no VG Charts, 1.500 pessoas jogando neste exato momento, um pico de 56 mil jogadores nos últimos 4 anos, mais uma vez, esse pico foi alcançado no dia do lançamento, e 4 milhões aqui, ó, de 3 a 4 milhões de jogadores que compraram o jogo na versão para PC. Então, meu amigo, Horizon Zero Dawn e o God of War de 2018, a chegada deles no PC realmente foi uma novidade, foi algo que as pessoas queriam testar. Suas sequências, por sua vez, a gente sabe, cara, é mais do mesmo, não tem muita diferenciação aí no que tange gameplay, aquela vibe, né, de você falar assim, poxa vida, este jogo aqui realmente tá superior ao seu antecessor, porque mais uma vez, né, diferente, por exemplo, de uma Nintendo que soube trazer novas mecânicas para a sequência de Breath of the Wild, né, Tears of the Kingdom, quando você pega o jogo, cara, você consegue sentir que ele já não tem a mesma vibe do Breath of the Wild, ele traz novidades, ele traz novas mecânicas que justificam uma sequência ali, né, e mais uma vez, 22 milhões de cópias, só o Tears of the Kingdom exclusivo para Nintendo Switch. Não vai lançar em outro console, entendeu? Essa é a parada que a gente tem que lembrar. Por sua vez, Forbidden West, a gente só tem os dados aqui do todo, tá? Não do PlayStation 5, mas a gente tem aqui, ó, 8 milhões, tá? E mais uma vez, é um jogo que provavelmente custou o dobro, pelo menos ali, do Zero Dawn. Lembrando, né, o Zero Dawn, a Sony vai fazer uma versão remake barra remaster muito louco, onde agora a nossa querida Eloy vai ter seus pelos faciais, coisa linda de Deus, entendeu? E aí vai botar pra quebrar. Mais uma vez, por quê? Porque o Forbidden West, também lançado para PC, 1.700 pessoas jogando o jogo neste exato momento, e aí a gente tem um pico de 40 mil, entendeu? Se a gente comparar mais uma vez aqui com o Zero Dawn, aí mais ou menos 16 mil pessoas aí que não estão jogando o jogo em relação ao seu antecessor, e uma estimativa de 500 mil apenas de pessoas, de 300, né, a 500 mil de jogadores que possuem o jogo na versão para PC, entendeu, gente? Então, mais uma vez, é uma sequência que não chama muita atenção, não tem novidade, e aí acabou não tendo aquele apelo para a galera falar assim, poxa vida, agora eu quero comprar este jogo aqui e continuar a saga da herói cara de bolacha, nossa querida Ronaldo Fenômeno aí. Não aconteceu. E se a gente trouxer os recentes lançamentos first party que a Sony trouxe para PC e que foram verdadeiros fracassos, me desculpa, né? Assim, God of War para mim foi o mais preocupante, porque dado a proporção da franquia e afins,
ele deveria ter tido uma performance maior. E aí a gente já pode trazer diversos outros parâmetros. A Lacrate nos games, a Sweet Baby Inc. metendo o dedelho dela e colocando coisa errada dentro dos títulos, entendeu? Assim também como a questão da mesmice. God of War Ragnarok é uma DLC do jogo original. Ah, Jorge, eu joguei o jogo, você tá falando uma falácia, tá? Beleza, eu posso estar realmente falando uma falácia, não tem problema nenhum nesse quesito, porque o ponto é, o jogo quando você vê cutscenes, você vê gameplay e afins, vê outras pessoas jogando, né? Porque mais uma vez, antes de você comprar um jogo, o mínimo é você ir ver se o produto realmente vale a pena. Aí o cara fala, pô, mas tá muito parecido com o de 2018. Cara, não sei, eu não acho que eu não vou comprar esse negócio não. Acontece, acontece. Mas bora falar dos lançamentos mais violentos que a Sony teve, ainda essa ruptura, né, e destes jogos que, pelo amor de Deus, Until Dawn, Sony, é sério isso? Você traz Until Dawn para PC? Cara, ó, a gente sempre fala, traz Bloodborne para PC, traz o Shadow of the Colossus e até mesmo o recente, como é que é? O nosso querido Demon's Souls, que por enquanto é exclusivo de PlayStation 5. E olha só, cara, é um jogo a tomar dados também. Vamos ver o seguinte, ó. Demon's Souls, que por enquanto é exclusivo de PlayStation 5, né? Lembrando, é um remake, né, do jogo lá original do PlayStation 3, mas tá aqui, ó, 2 milhões de cópias também, entendeu? Mais uma vez, é um jogo nichado, é Souls-like, era um jogo que não tinha tanto apelo assim com todo mundo por conta de sua dificuldade e afins, mas tá aqui, cara, 2 milhões de cópias e mais uma vez, a gente tem cortes de gastos ali relativos à questão de um remake, justamente pelo fato de você já ter toda a estrutura, né, do jogo lá concebida, então não há tanta necessidade assim também de um investimento tão pesado, mas ainda assim é um jogo bastante interessante. Mas bora falar de Until Dawn, que esse foi um fracasso mais retumbante do que o próprio God of War Ragnarok, aonde a gente teve um pico de 2.000 pessoas, tá? No primeiro mês aí de seu lançamento, e com... Ai, cara, isso aqui é maravilhoso. 36 mil a 47 mil pessoas que compraram o jogo nesta versão da Steam, né, cara? Então, mais uma vez, lembrando, vai virar filme, realmente a Sony pensou que, cara, não, Until Dawn no PlayStation 4 foi um sucesso, então aqui esse remake muito louco, assim como o filme, vamos botar pra quebrar, vamos fazer um dinheiro aí. Não sei, viu, Sony? Não sei. Particularmente, eu acho que foi aí um tiro errôneo você querer apostar suas cartas em cima de Until Dawn. Lembrando que foi, sim, um bom jogo. É um jogo interessante, principalmente na época do seu lançamento lá, tá? Mas, obviamente, a gente tem que falar de outros parâmetros, como o nosso consagrado Concorde, mais uma vez, 400 milhões de cópias, e beleza, não é um exclusivo, embora seja first party, ainda é um jogo que foi lançado para PC porque a Sony queria ter ali um Overwatch para chamar de seu. E acabou, né, sendo um fracasso. 2 semanas depois do seu lançamento, os servidores foram completamente desligados, reembolsos foram feitos e a gente tem aqui, ó, 0 jogadores nesse exato momento, com um pico, vamos aqui para os nossos queridos charts aqui, ó, com um pico de menos de 700 pessoas jogando, né? E cadê aqui, ó? E pessoas... 20 mil vendas, tá? Se eu não me engano, é estipulado aqui de 25 a 30 mil vendas que a gente teve de Concorde no total. E pra você ver, cara, a maioria foi no PC. Então, mais uma vez, o exclusivo não tá chamando atenção para o console, pelo menos não os first party. Por quê? Porque agora sim, ó, Silent Hill 2 vendeu 1 milhão de cópias, né? Ó, olha só aqui, ó, eles já trouxeram essa métrica aqui pra gente. E os nossos consagrados do Flow Games falou que cerca de 75% é no PlayStation 5. Só que os nossos amigos aqui do SteamDB trouxeram aqui, ó, um pico de 23 no lançamento. Aí a gente tem aqui um total de 300 a 600 mil pessoas, né, que compraram um jogo. Mais uma vez, não sei se o VG Charts aqui está incluindo alguma métrica de vendas de PC, mas a grande questão é o seguinte, não é 75%, né, que comprou lá o jogo para PC, para PlayStation 5 e deixou o PC a ver navios. Mais uma vez, não é uma exclusividade, é um jogo que tem para PC, não é um jogo first party, ou seja, não é a Sony, embora a Sony tenha com certeza investido uma grana ali para essa exclusividade temporária, mas ainda assim a Bloober Team, né, sabia
sabia da importância de lançar esse jogo no PC por conta também deste fator de empresas que não são first party da Sony, não são companhias lá da sua holding, são na verdade empresas aí do mundo dos games que, beleza, podem porventura fazer um contrato de exclusividade com a Sony, porventura podem acabar se prejudicando no longo prazo. Já já a gente vai falar da Square Enix. Por quê? A Bloober Team sabia, cara, tem que lançar para PC em simultâneo para pegar o hype. Entendeu? Porque, mais uma vez, a gente viu nos outros jogos, beleza, a questão da novidade vai chamar atenção. Mas quando o seu jogo não tem, tipo, um apelo tão grande, mais uma vez, é Silent Hill 2, embora seja um dos melhores jogos que eu joguei, né, principalmente original, uma das melhores histórias de todos os tempos pra mim, ainda assim, é um jogo nichado, é terror. Mais uma vez, o afegão médio, ele gosta de jogar a fifinha, não gosta de passar medo, não gosta de ficar lá com medinho enquanto tá enfrentando os bichinhos, entendeu? Então, tem todas essas questões também. Mas mais uma vez, a Bloober Team pediu para a Konami para que o jogo também fosse lançado no PC para essa finalidade de vendas, embora eles não sejam claros, né, ali neste quesito de beleza, não, a gente tem que lançar para PC por conta das vendas, mas a gente sabe muito bem que é isso, cara. Por quê? Mais uma vez, trazendo agora, né, mais uma vez, voltando aqui rapidinho pro Silent Hill 2, 600 mil players foi só no PC, cara, e na verdade é uma estimativa, né, de 300 a 600 mil, mas já é um número muito expressivo. Sem esses 300 mil, o jogo não ia ter alcançado 1 milhão de cópias, tá ligado? É um bom jogo, eu gosto particularmente, viu, gente? Mais uma vez, tem vídeos aqui no canal falando a respeito dessa questão aí. Ah, o jogo recebeu consultoria e blá blá blá. Tamo junto demais, a gente já esclareceu estes pormenores. Mas agora falando do Magnânimo, e este aqui é um jogo second party, na verdade é third party porque a exclusividade dele no PlayStation 5 foi devido à incompetência da Microsoft. Mais uma vez, a Microsoft quer saber por que a galera não tá querendo lançar os jogos em seu console maravilhoso, o Xbox. O vídeo tá linkado aqui nos cards. Mas Black Myth Wukong, por sua vez, aqui a gente tem uma métrica de 18 milhões, mas a gente sabe muito bem que o jogo já passa dos 20, 23 milhões de unidades vendidas. O PlayStation 5 ficou esgotado na China por conta do lançamento de Black Myth Wukong, entendeu, gente? Então, para vocês verem, cara, que o que tá fazendo o sucesso do PlayStation 5 no ano de 2024 não são os jogos principais da mesma, entendeu? Porque quase a gente não teve também. E o que a gente teve foi, assim, atrocidades monumentais. O que tá salvando o PlayStation 5 neste ano é Black Myth Wukong, é o Silent Hill 2 também, pode colocar na conta, e o Stellar Blade, que já a gente fala dele também, né? Pois, mais uma vez, ó, se a gente trouxer agora a métrica, beleza, 23 milhões de jogadores que compraram o jogo, o Black Myth Wukong, e aqui sim, cara, é uma métrica que poderia ajudar o pessoal do Flow Games lá na sua argumentagem. 124 mil pessoas jogando neste exato momento, coitado do God of War Ragnarok, né? E mais uma vez, pico de 2,4 milhões de jogadores na época do seu lançamento. E a gente tem mais de, aqui ó, 9 mil, mais uma vez, eu acho que o VG tá pegando também aqui a métrica de vendas do PlayStation 5, mas, cara, falar que 10 milhões de pessoas estão jogando somente no PC é um parâmetro muito interessante também. E aí, cara, isso entra em desacordo com o que a gente teve de argumento lá no post dos nossos consagrados do Flow Games, onde eles alegaram, né, que devido ali o feedback dos jogadores, o Silent Hill 2 não tinha tanto apelo por conta ali dos seus problemas de performance e afins. Assim, Black Myth Wukong chegou otimizado, né? Mas, mais uma vez, ainda PCs um pouco mais humildes teriam aí dificuldade na execução do game, né, gente? Então, mais uma vez, é um exclusivo que não é exclusivo porque ia lançar também para o Xbox, mas devido à incompetência da Microsoft em dar ali o devido auxílio à galera da Game Science, o jogo acabou chegando, chegando somente bem depois, ainda vai, né, chegar na verdade para a plataforma da nossa querida Caixa X. Falando então aqui da métrica, que mais uma vez, este sim deveria estar estampando a matéria dos nossos consagrados do Flow Games, que é o Stellar Blade. Por sua vez, 1 milhão de cópias vendidas, ainda não tem previsão de chegar no PC, embora a Shift Up já tenha falado que já está trabalhando no port, mas tá aqui, cara, este sim é um exclusivo second party, né? Que foi lançado para PlayStation 5, chamou bastante atenção e alcançou aí o fatídico número de 1 milhão em vendas. Obviamente, se comparar com Black Myth Wukong da vida, Stellar Blade não tá tão
Assim, é que Black Myth Wukong foi muito fora da curva, mas 1 milhão de cópias vendidas, principalmente no seu primeiro ano de lançamento, e ainda não fez nem 6 meses, pra falar a verdade, de Stellar Blade aí, ou 6, 8 meses, acho que foi fevereiro, acho que eu falei merda, mas ainda assim não tem nenhum ano do lançamento de Stellar Blade e ele também já se consagrou como sucesso. Talvez, né, se a gente falar a respeito da métrica também de, chegou no PC, a novidade já passou, a galera talvez não tenha tanto apelo, só que a grande questão é o que eu falei do aspecto justamente da novidade. Este jogo aqui é uma nova IP, diferente de um God of War da vida, cuja sequência foi um flop na Steam, assim também como Horizon Forbidden West também ficou aquém ali do esperado. Por quê? Isso aqui é um jogo novo, isso aqui é uma temática nova, é uma novidade, então eu tenho certeza que pode vender aí provavelmente também 1 milhão de cópias aí quando chegar no PC, o nosso consagrado Stellar Blade. E falando a respeito também de que a Sony não pode se acomodar com este, digamos, assim, acidentes, né, de exclusividade, como por exemplo Black Myth Wukong, mas também os jogos que ela padrinhou, como Stellar Blade e também o Silent Hill 2. Por quê? Porque, por exemplo, outro jogo que a Sony estava padrinhando também, no caso, eram os remakes de Final Fantasy VII, que beleza, quando lançou para PlayStation 4, teve uma performance boa, 5 milhões de cópias, certo? E o jogo, por sua vez, sua sequência, que é o Final Fantasy VII Rebirth, né? No caso aqui, cadê o Rebirth? Cadê o Rebirth? Acho que eu esqueci de trazer a métrica, mas assim, é porque a Square Enix ainda não trouxe os dados de vendas, por isso que eu não acabei incluindo aqui. Mas se a gente pegar o Final Fantasy VII com o lançamento para PC também, de 5 milhões para 7, então 3 milhões de cópias somente no PC. E mais uma vez, o jogo por sua vez, beleza, teve o aspecto da novidade, teve o aspecto de que todo mundo queria jogar o Final Fantasy VII Remake, e a sequência por sua vez, embora seja aí um jogo extremamente lindo, maravilhoso, e todo mundo que jogou aqui dentro da Liga Nerdola fala que realmente é um jogo assim ímpar, praticamente um título obrigatório dentro do PlayStation 5, fez com que a Square depositasse muito investimento em cima da sequência, né, o Rebirth, mas ela não viu esse investimento retornar ao ponto de que agora ela fala, né, no caso que vai terminar com a questão da exclusividade dos seus jogos para o PlayStation 5, entendeu, gente? Então, essa é a grande questão. A Sony tem que rever os seus estúdios internos, precisa urgentemente retrabalhar o seu foco, precisa, cara, ver que, por exemplo, um dos maiores sucessos do PlayStation nos últimos anos foi Ghost of Tsushima, entendeu? Que se você trazer o escopo dele comparado com os orçamentos milionários ali, quase meio bilionários dos outros jogos, God of War custou mais de 300, né? Eu tô fazendo uma estimativa aqui, mas menos de 200 ele não custou para ser desenvolvido. Homem-Aranha 2 custou 300 e agora a gente teve Ghost of Tsushima que custou 60 milhões para ser produzido. Já tem a sequência, o Ghost of Yotei que a gente sabe que teve mãozinha, pode até não ser da Sweet Baby Inc, mas a gente sabe que esse jogo tá enviesado ideologicamente. Quem não viu, tá aí o vídeo também no card para vocês ficarem por dentro. Mas a grande questão é, a Sony precisa rever este mercado porque ela não pode mais contar com os exclusivos second party, entendeu? Por quê? Ou eles vão lançar exclusivo, mas em paralelo para PC, ou eles vão quebrar essa exclusividade completa, como a nossa consagrada Square Enix está fazendo com os remakes de Final Fantasy e possivelmente também os próximos títulos da franquia, beleza? Então, Flow Games, por favor, Flow Games, ainda colocou um ai, esses jogadores falando que exclusividade não presta, que atrapalha o escambau todo, estão falando um monte de falácias, pelo amor de Deus, né, meus amigos Flow Games aí, maneira, tá? Mas eu quero saber de vocês, gente, o que acha, então, desse quesito da exclusividade? É algo bom? É algo que atrapalha? Você aí que é PC Gamer, tá doido pra jogar Stellar Blade, e aí pensa assim, pô, essa exclusividade me atrapalhou e afins, né? Lembrando, cara, que até mesmo a Sony já tá vendo que é importante sim quebrar essa exclusividade também para trazer ali um alívio, né, financeiro e também vender mais o seu jogo pronto, né? Lembrando que boa parte desses jogos agora, né, teve alguns que tiveram problemas aí no seu lançamento, mas depois eles contrataram lá a Nixxes e eles conseguiram fazer uns ports interessantes, pelo menos o Ghost of Tsushima lançou bastante competente aí para o PC. Bora bater aquele papo nos comentários maravilhosos, não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe este vídeo maravilhoso. Um abraço para os membros, os Supremos, Breno, André, Luiz, Kleber e também aos lendários Wagner, Renato, Emir e Pedro. Tamo junto demais, galerinha, e eu vejo vocês em nosso próximo bate-papo. Valeu, falou e tchau, tchau.